Me avisa quando der, daí. Ah, legal. Começou já. Certo. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Eu me chamo João Carvati, sou presidente da Liga de Oncologia da PUC e hoje a gente vai ter uma aula muito especial sobre carreira em hematologia e oncologia clínica com a doutora Maria Cristina Magalhães e a doutora Apoena Lobato. Então, como que vai funcionar essa aula? A gente vai fazer como se fosse uma mesa redonda. Então, primeiro, a doutora Apoena e a doutora Maria Cristina vão falar um pouquinho sobre a vida deles, sobre o porquê que eles escolheram a especialidade que eles escolheram, como que tudo foi acontecendo, como que eles tiveram a formação além da especialidade que eles tiveram, e depois a gente vai abrir, no final da aula, um tempinho para responder algumas perguntas que vocês enviaram para a gente no Instagram, e se vocês tiverem dúvidas agora, no decorrer da aula também, surgir alguma coisa que não foi mandado antes, vocês podem perguntar também, a gente vai deixar aberto. Então, a gente pode começar. Quem de vocês dois gostaria de começar? Eu não coloquei uma ordem, assim. Acho que dá para começar a Poena, né? Contando um Acho que pouquinho da você, né? parte. Não, Lógico. a Mas pode... parte todos já me conhecem, conhecem alguma coisa da minha história. Então, conta um pouquinho de você, que aí depois eu conto tudo da minha história. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Legal. Eu não fiz nenhum slide assim. Acho que quando eu fui convidado pelo João para essa aula, na verdade o objetivo era de bater um papo aí com todo mundo que tá presente, né? Bom, a minha formação, eu formei medicina na faculdade evangélica e foi ali no 4º ano já que eu decidi fazer hematologia. Lá eu tinha um professor muito especial que era vou lembrar já o nome dele. Enfim, então acho que estou nervoso, por isso que eu não lembrei o nome dele. Mas enfim, foi através de um professor na aula de hematologia que eu decidi fazer hematologia. E aí passei na residência já na primeira leva ali em clínica médica, depois hematologia e depois ainda fiz um ano adicional de transplante. Entre hematologia e transplante, eu comecei a minha carreira militar, primeiro como militar temporário, no Hospital do Exército. E aí eu gostei muito da brincadeira, né? E aí acabei fazendo um concurso público. A carreira militar é uma carreira pública, a carreira militar, e você acessa ela através de concurso público. E eu fiz um concurso, fui aprovado, e aí no ano de 2000 é o Dr. Ivo Ronk, o meu professor especial, ele que fez eu fazer hematologia. E aí eu fui para o Rio, fiquei 9 meses no Rio, e depois voltei. Acabei conseguindo voltar para cá. Como militar, a gente pode trabalhar no Brasil inteiro, e eu acabei voltando para cá. Então, hoje eu atuo no Hospital Erasto Guettner, e é lá que eu faço hematologia e faço transplante. Eu atendo tanto pacientes privados quanto do SUS e de convênio. E lá no Hospital Militar, que eu só atendo pacientes militares. E agora, nesse momento da minha carreira, eu já tenho 13 anos de graduado, né, que eu saí da faculdade. Eu voltei para a faculdade, né, voltei para a PUC para fazer um mestrado. Então, eu vou concluir o mestrado agora, no início do próximo ano, assim, se Deus quiser, em março, eu defendo essa tese, a dissertação de mestrado. E é isso. E esse sou eu. E eu quero que vocês me perguntem as coisas depois, mas vou deixar você que eles conhecem mais, se apresentar também. Obrigada por você me dar um tempinho de comer alguma coisa. Obrigada, viu? Bem, então, não sei se todos aí, eu estava até dando uma olhadinha os nomes que estão presentes aí, alguns nomes já são conhecidos, outros ainda talvez tenha passado online comigo, então não me ative tanto ao nome, mas acho que a grande maioria já passou na disciplina de oncologia comigo. Então, diferentemente do Apoena, oncologia para mim não foi amor à primeira vista, né? Então, acho que grande parte de vocês sabe, me formei na PUC do Paraná, e eu sempre quis ser cardiologista. Então, acho que até pela veia da PUC, que é uma veia
muito intensa em cardiologia, né? A gente tem uma escola muito forte, professores muito bons, e eu acho que o professor influencia, sim, a gente gostar de alguma coisa e até os chefes que eventualmente a gente vai ter ao longo da nossa vida. E quando eu entrei na clínica médica, o meu sonho era passar na clínica médica da Santa Casa de Curitiba, porque na época a residência de cardio lá era a que eu queria, né? Era a melhor naquele momento. Então era onde eu mirei, eu consegui passar em clínica lá. E aí o destino me levou a ter muitos pacientes oncológicos, né? Então, na época, nem tinha muitos serviços estruturados de oncologia, exceto o Erasto Gettner. A gente não tinha, eu não tive, pelo menos, a disciplina de oncologia durante a faculdade. E também, dentre os meus chefes na clínica médica, nenhum deles era oncologista. Então, para mim, era uma realidade muito, muito distante, né? Eu não tinha muita noção do que o oncologista fazia, de como eram os pacientes oncológicos. Eis que eu comecei a ter muitos pacientes com diagnóstico de câncer. E eu sempre fui muito inquieta, né? Dificilmente alguém coloca uma informação para mim, eu aceito essa informação e sigo adiante. Então, eu gosto de futricar informação, sou bastante curiosa. E aí me incomodava, né? Não saber o que fazer para os pacientes, como que eu poderia melhorar a vida daqueles pacientes. E eu tive pelo menos 3 pacientes que foram muito especiais na minha vida durante essa jornada da clínica médica. E chegou um momento que um dos meus chefes da clínica virou para mim e falou: puxa, você já pensou em algum momento ser oncologista? Acho que você tem muito perfil. E eu digo que foi o maior presente que eu recebi da minha vida, porque eu já era dita como R meio de cardio, eu fugia da clínica para ver as reuniões da cardiologia, eu amava realmente e continuo gostando muito de cardio, mas uma vez que a gente sai da faculdade e vê a vida prática, eu acho que é bastante importante esse insight, sabe? Esse banho de água gelada que a gente leva ao momento que a gente pega e entra na vida, que a gente vai sair da faculdade, vai estar fora daquela caixinha e sabe que a gente que vai ter que tocar nossa vida e que vai ter que ser uma especialidade que, claro, todo momento a gente pode mudar, pode voltar atrás, mas que provavelmente não vai ser fácil passar, não vai ser fácil ter toda aquela caminhada. Então, eu queria realmente entender o que o cardiologista na prática fazia. E me inspirou aquela questão do meu chefe vir e me provocar em relação à oncologia. E foi o primeiro estágio eletivo fora de Curitiba, que foi concedido para mim, né? Então, fico super honrada de falar isso, achei que foi sensacional. E aí eu fui para conhecer São Paulo, eu não conhecia São Paulo, e conheci São Paulo, para mim, um dos melhores serviços de oncologia que existe, que é o AC Camargo. E na época eu lembro que foi aí sim foi amor à primeira vista, porque falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero ver paciente grave, eu quero ver paciente de forma integral, eu quero cuidar da família, eu quero entender o processo da doença, e eu quero estudar cada vez mais, que quando você entra no mundo oncológico e estuda, não é à toa que a gente tem hoje um congresso dedicado a câncer de mama, porque as doenças estão cada vez mais complexas, cada vez mais alucinadamente interessantes. Então, naquele momento, naquele 1 mês que eu passei no AC Camargo, eu tinha total certeza que eu tinha que ser oncologista. E aí foi um banho d'água gelada no pessoal da cardio, porque eu simplesmente desisti, né? A gente entrou na clínica médica em 5 residentes, dos 5, 4 queriam cardiologia. E acabou que só uma delas fez cardio. Então, foi uma história bem legal, uma história que refletiu realmente o quanto foi heterogênea, né, a formação nossa e o quanto a gente teve de experiências. Então, hoje eu sou, né, oncologista. Depois que eu prestei prova de oncologia, eu prestei só fora de Curitiba. Eu queria ter uma experiência fora. Prestei só em São Paulo, para ser mais exata. E acabou que fiz oncologia em São Paulo, depois trabalhei no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo,
que também foi uma experiência incrível, porque tinha aberto o ICESP há 1 ano, quando eu entrei, então eu tinha entrado no ICESP bem bebezinho, assim, então foi muito legal a gente conhecer toda a equipe que estava formando, né, a estrutura do hospital. E, na sequência, depois de 1 ano e meio, eu fui para os Estados Unidos, fiquei no Johns Hopkins e fiz 2 anos de postdoc fellow lá, bem específico em câncer de mama, né? Então, fiquei no programa de câncer de mama do Hopkins, voltei para São Paulo, quando eu retornei dos Estados Unidos, fiquei mais um tempo no ICESP, e foi quando eu comecei o meu doutorado no ICESP, e defendi lá já. Não foi tão fácil, Poena, assim, a gente acha que toda hora, a hora da qualificação que é uma hora feliz, assim, né? Porque daí você já sabe que você está na reta final mesmo. Mas foi incrível, assim, também uma experiência. Até hoje, tenho amigos queridos lá em São Paulo, que inclusive estou revisitando eles agora aqui. Então, foi uma estrada bem legal. E acabou que eu mudei novamente para Curitiba, mas por questões pessoais do que profissionais. Eu estava muito feliz em São Paulo, do ponto de vista profissional, mas com 2 filhos, sem estrutura de família em São Paulo é meio complicado, né? Então, eu acabei voltando para Curitiba por esse motivo. Hoje eu atuo como oncologista clínica, tanto no cenário privado quanto no público, e como professora da PUC, que eu tenho um imenso orgulho de ser, e para mim é um papel que eu aprendo muito com vocês também. Então é isso. Acho que eu falei bastante, né? Mas enfim. Antes Nossa, de o que João legal. falar, deixa eu falar uma coisa. Sabe que eu estava vendo sua história e a gente trilhou caminhos semelhantes, mas bem diferentes, né? Eu acho que para os alunos ali, para quem está na graduação, a, a Maria Cristina falou que ela adora isso, né? Que ela queria fazer isso pro resto da vida dela. Assim como eu, sabe? Eu identifiquei que eu queria fazer hematologia muito cedo e escolhi alguma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro cuidar de paciente grave, eu adoro indicar transplante, eu adoro dizer para o paciente como que vai ser a jornadazinha dele, sabe? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O mundo real é muito diferente do que só ler. E, e uma coisa que também você falou, né, é essa coisa pessoal, né? E acho que quando a gente está na graduação, a gente acaba ou vendo muito, pensando muito em dinheiro, ou pensando muito no lado pessoal, mas a nossa vida é tudo isso, né? E então a gente, uma hora, essa, essa essa carga, né, vai vir sobre vocês, né? E vocês vão ter que tomar vão fazer as escolhas de vocês. O bacana é, como a Maria Cristina falou, sempre dá para voltar de cidade. Eu fiz primeiro toda a parte prática e agora voltei para dentro da universidade para ter um olhar diferente sobre a minha carreira. E então assim, escolham caminhos, eles vão ser diferentes. Tipo, não existe um modelo só, né? E acho que o mais importante é fazer aquilo que vocês gostam, né? Acho que isso que vai deixar que a gente faça mesmo. Bem feito. Sim, eu acho que essa é uma dica primordial aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Então, assim, eu acho que a escolha ela tem que ser baseada no que você pense da seguinte forma: eu vou acordar todo dia e fazer todo dia isso. Então, tem que ser algo que você acorde feliz para fazer aquilo, né? Eu tô aqui agora em Gramado, né? Longe da minha família, tudo, mas é algo que me preenche muito. E tá aqui com vocês também é um propósito meu, né? Tá aqui passando uma experiência. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu, né? Todos os erros que eu cometi ou todos os caminhos mais tortuosos que eu trilhei, de repente eu consigo dar um bypass aí para vocês conseguem ter uma facilidade maior para atingir um caminho. Então, assim, eu acho que essa é a função minha como professora, essa é a minha função como amiga de vocês também, e eu posso dizer que a minha escolha foi baseada, em nenhum momento eu fui ver, puxa, quanto que o oncologista clínico ganha e quanto que o cardio ganha. Assim, de verdade, assim, eu nunca ponderei isso, Somos dois. Eu porque também nunca soube assim. Nunca perguntei assim pro professor, nossa, quanto você ganha? Nunca perguntei, nunca fiz a pergunta.
Eu nunca me perguntei isso, porque... E também, até hoje, eu tento não fazer esse exercício, sabe? Porque eu acho que nós médicos, a gente tem uma das facilidades do mundo, e a gente vai colocar o mundo como o Brasil, que dificilmente o médico passa fome, né? Então, assim, a gente pode trabalhar muito, a gente pode ter uma carreira suada, mas a verdade é que nós somos uma parcela da população que dificilmente vai estar lá pobre de uma redecim, né? Então, assim, muito difícil que isso aconteça. É, é uma carreira difícil, carreira do médico, de uma forma geral. Claro que tem especialidades mais tranquilas, especialidades onde você vai ter uma ponderação de qualidade de vida maior, mas de que adianta uma qualidade de vida maior se dentro dela não está o prazer pelo que você faz, né? Então, para mim, isso não faz sentido. Para mim, o que faz sentido é vir aqui, detonar os estudos, estudar todo dia, e ao mesmo tempo também ter a minha vida pessoal, né? Mas eu acho que para mim é isso que faz sentido na vida. Nossa, que legal. Muito legal ouvir a fala de vocês. Eu fiquei até sem palavras, eu até tinha arquitetado, assim, algumas falas para dizer depois que vocês contassem as histórias de vocês, mas eu acho que essa discussão final agora era tudo que eu pretendia conversar mais, sabe? Às vezes a gente acha durante a faculdade que existe um caminhozinho perfeito que a gente tem que trilhar, que ninguém contou pra gente, mas que a gente tem que descobrir de alguma forma, né? E vai perguntando aqui, vai perguntando ali, e a gente fica com aquela pressão de que tem que fazer tudo certinho, tem que fazer tudo de primeira, tem que fazer de alguma forma, e vocês são a prova viva de que não existe uma forma, né? Então a prof queria cardio, acabou indo para onco. O Apoena teve a carreira inteira já direcionada para parte mais prática e depois voltou para uma parte mais teórica, né? Então isso é muito legal de ver, porque eu sei que nem todos os ligantes aqui conhecem vocês dois pessoalmente, mas eu que conheço, posso dizer, assim, com 100% de certeza que são dois profissionais admiráveis, não só profissionais, mas pessoas também. E é muito legal de ver como caminhos tão diferentes, né, formam, no fim das contas, acabam trazendo profissionais e pessoas tão incríveis quanto vocês dois. Isso é muito legal, muito inspirador e dá um conforto pra gente de que, apesar da gente não ter muita certeza do que a gente está fazendo, mesmo quando a gente tem uma ideia, tudo parece que vai funcionar no final das contas, né? Mas muito legal mesmo. Então, aproveitando esse gancho, prof, você quer falar? Eu vi que você abriu o microfone. É isso mesmo, funciona mesmo, sabe, João? Eu acho que as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que o primeiro passo é medicina mesmo. Primeira pergunta que a gente tem que responder. Segunda pergunta, não existe... Segunda pergunta, não. Segundo conceito, o primeiro conceito. Não existe vida fácil para médico, tá? Você pode querer ser patologista, porque, eu não quero ter contato com o paciente, radiologista, que tem menos contato também com o paciente, mas você tem que atingir um nível de excelência no que você faz. Essa é a proposta, né? Ele não pode ser menor do que o nível de excelência. Então, puxa, eu vou ser radiologista, mas eu tenho que ser um bom radiologista, e para isso você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, teu contato com o paciente vai ser menor, você vai ter menos WhatsApp na tua vida? Vai. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que se dedicar ao longo da tua vida. Então, dedicação, gente, é algo que está junto com a carreira médica. Não tem como a gente querer aprender de orelhada fazendo medicina, tá? Isso é impossível. E a segunda pergunta que a gente tem que responder é: o que vai me fazer feliz todos os dias quando eu acordar? Terceira, que eu acho que é importante no momento que vocês estão aí, para quem já está quase se formando, é tentar definir qual é a grande área que a pessoa se identifica, né? E eu acho que a residência de clínica médica, quando alguém se identifica pela área clínica, é uma grande oportunidade, né? Para você realmente fuçar nas especialidades. Deixa eu entender como funciona a vida do endócrino, deixa eu entender como funciona a vida do cardio. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que eu me deparei que, sim, eu adoro estudar cardiologia, eu realmente continuei sabendo todos os guides de cardiologia até aquele momento, porque eu gostava muito, era algo que eu curtia discutir e ver os casos cardiológicos, mas que a vida prática do cardiologista não tinha muito a ver comigo, né? Principalmente no quesito de fazer exames complementares, de fazer plantão de UTI, eu fico pensando, gente, eu
presa num plantão de UTI de 12 horas, eu acho que ia ficar louca, entendeu? Então, assim, foi nesse momento que eu vi, não, eu gosto de cardio, mas eu tenho que separar a vida do cardiologista de gostar de estudar essa disciplina, né? Que é uma coisa que também a gente se depara e para alguns é meio frustrante quando vai ver a vida prática, né? Porque daí, puxa, deixa eu passar sempre quis fazer gineco, daí passa pela gineco e vê que a vida prática não era aquilo que a pessoa queria. Então, uma dica que eu dou também, puxa, acha a tua área, grande área ali de interesse, pediatria, ginecobstetrícia, especialidade cirúrgica ou clínica, e fuce nessas áreas antes de escolher a tua especialidade. Não obrigatoriamente tudo precisa ser muito certinho, porque é uma das coisas que hoje, não que eu me arrependa, entendeu? Mas que hoje eu sou mais relaxada em relação a isso. Porque a sensação que a gente tem quando a gente está na faculdade é que a gente tem que obrigatoriamente passar na primeira residência, aí depois passar na residência de especialidade, e não é isso obrigatório, gente. Hoje vocês têm a incrível oportunidade de fazer estágio, de repente mudar a ordem dos tratores, né? Então, assim, primeiro fazer um mestrado para depois ver o que realmente quer. Então, isso é bem importante também. Estabeleça a sua grande área e depois entender como que funcionam as especialidades dessa grande área para você escolher o que mais você se identifica. Aí, eu vi você falando esse filtro, né? Acho que a nossa vida inteira tá cheia de filtro, né, gente? Então, vou ser bem, assim, rasteiro, assim, Instagram, né? Sei lá, a menina adora ver maquiagem. Cara, o Instagram dela só vai mostrar maquiagem. Se o cara só gosta de ver carro, só vai mostrar carro. Fui bem binário agora, né? Mas, assim, a PUC, ela tem um viés muito grande de cardiologia. Então, invariavelmente, muitos de vocês acreditam que querem fazer cardiologia. Então, assim, vivências, como a Maria Cristina falou, através de estágios, né? Mudar de cidade para mudar de serviço. Ó, ela foi lá no AC Camargo e descobriu que aquilo era a vida dela. E eu também, assim, quando eu saí da faculdade evangélica, eu fui para o HC acaba tendo um direcionamento da hematologia ali, a hematologia até arquiteturalmente, né, a hematologia está no 15º andar, assim, acima do hospital, né, e é uma estrutura que também influencia lá dentro, sabe? Enfim, esses filtros, prestem muita atenção nesses filtros, que haverá muitos, assim, em vários cenários da vida de vocês, sobretudo nesse cenário acadêmico, né? Então, essas múltiplas formas que existem e que o João falou, né? Ficar preocupado, e que ela falou também de, não existe só essa forma, né? De que eu vou sair da faculdade, eu tenho que fazer a residência nesse lugar, sei lá. Eu acredito que tem muitas formas, assim. Eu não enxergava isso quando eu saí da faculdade, mas hoje eu consigo ver com clareza. E acho que o meu papel aqui é tentar, como a Maria Cristina falou, fazer vocês terem esse bypass aí, para que não cometam, assim. Eu acho que não fiz nenhuma coisa que eu me arrependa, pelo contrário, eu reforço elas, reforço. Mas existem múltiplas maneiras, assim, e eu gostaria muito que vocês conseguissem vê-las. Nossa, muito legal ouvir isso. Muito legal, muito confortante para a gente também. Heloísa, você pode desligar o áudio, por favor? Acho que ficou ligado. Isso, obrigado. Enfim, é muito, 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 muito reconfortante para a gente escutar uma coisa dessas. Como eu já tinha falado anteriormente, né, a gente fica, né, muito preocupado de estar fazendo errado as coisas, né, de não saber muito bem o que a gente está fazendo. Mas essa questão dos filtros eu achei muito interessante de você ter falado. Eu nunca parei para pensar nisso, né, que a gente só consegue enxergar o que está na nossa frente, né? E nem sempre só o que está na nossa frente é aquilo que existe para a gente viver, né? Então, acho que todo mundo que está assistindo aqui deve estar se sentindo igual a mim, mas muito mais confortado e, enfim, mais tranquilo depois de ouvir tudo isso. Obrigado, viu, pessoal, prof, a Poena. Hoje eu estou um pouquinho mais informal aqui na aula, né? Peço desculpas por esse tom mais informal, mas acho que até é bom a gente
falar de uma forma mais descontraída, porque é uma discussão mais descontraída mesmo, não realmente uma aula, né? E aproveitando o gancho aqui, já que a gente ouviu um pouquinho mais da história de vocês, ouviu um pouquinho sobre o que vocês pensam a respeito das carreiras e tudo, a gente recebeu várias dúvidas dos estudantes, que assim como eu, estão um pouquinho perdidos, assim, né? E curiosos também com quais são as possibilidades que a gente tem. Então eu vou colocar aqui só, deixar projetado um slidezinho da nossa sessão de dúvidas, e vou abrir aqui para as perguntas que a gente recebeu no Instagram, tá? E aí, pessoal, só reforçando aqui, depois que a gente fizer essas perguntas do Instagram, se vocês tiverem mais alguma dúvida, aproveitem, porque essa é a hora de perguntar. Então, assim, eu não bolei bem uma dinâmica de como fazer a distribuição das perguntas, então eu acho que eu vou fazer elas por pessoas. Então, tinha algumas perguntas que eu achei que se aplicavam mais à prof, tinham algumas perguntas que eu achei que se aplicavam mais ao Apoena, e algumas perguntas que eu acho que seriam interessantes dos dois fazerem um paralelo. Então, eu vou começar com as perguntas da prof, tá, prof? A primeira delas é: você tem dicas para alguém que quer fazer especialização no exterior? Então, primeira coisa que eu acho que é importante a pessoa definir, se ela quer fazer um fellow ou se ela quer fazer residência, né? No meu caso, eu vou ser bem honesta para vocês, eu tinha um caminho super encaixotado, assim, né? Então, assim, eu queria cardiologia, eu passei onde eu queria na clínica médica e depois o meu próximo step era tentar passar no mesmo lugar que eu estava fazendo clínica médica. De repente, eu tive aquele turning point, né? Então, mudou completamente a minha visão. Nunca imaginei sair de Curitiba, eu era curitiboca ao extremo, assim, Curitiba, vou ficar aqui, estou feliz aqui, tudo mais, conhecia, era um ambiente que eu me sentia extremamente confortável, porque eu conhecia todo mundo, eu conhecia os meus chefes, que seriam os meus chefes na residência de cardio também, então eu estava me sentindo super dentro do ambiente, e de repente mudou esse ambiente, então não era uma ideia construída durante a minha formação ir para os Estados Unidos, tá? Isso surgiu depois que eu fui para São Paulo. O meu esposo é cardiologista, então meu esposo também fez uma subespecialização em cardiologia em São Paulo. E meu esposo foi crescendo muito. Ele foi convidado para fazer um pós-doc nos Estados Unidos e eu fui acompanhá-lo meio sem pretensão, assim. Mas confesso que eu fiquei muito feliz quando eu fui para uma área que eu tinha um extremo interesse, que era câncer de mama. Então, foi uma coisa que mais surgiu na minha vida do que foi um plano de vida, né? Agora, quem tem o desejo de prestar uma residência nos Estados Unidos, aí eu acho que o momento é agora, né? Prestar os steps. Até quem me segue no Instagram tem uma live que eu fiz com a Lili, que é da turma 81, que ela tem a pretensão de ir para os Estados Unidos, tudo, então ela dá dica dos steps, dá dica de toda a trajetória dela, como que está sendo, né? Então, que é diferente do que eu me propus. Eu fui lá para fazer um research pós-doc fellow, então eu fiquei mais na área de pesquisa, eu acompanhava a clínica também, durante 3 vezes na semana eu acompanhava a clínica, mas eu não fiz um clinical fellow, né? Então, assim, para fazer um clinical fellow, eu teria que ter pelo menos os steps, então isso muda bastante a forma como você vai estruturar a tua caminhada, tá? Então, a dica que eu dou é assim, tentar definir se você quer fazer a residência, daí já comece a fazer os steps durante a faculdade, que eu acho que é mais fácil. E se você quer ter uma experiência nos Estados Unidos, aí dá para fazer a faculdade, terminar e fazer a residência no Brasil mesmo, só já comece a estabelecer contatos, né? Que eu acho que é uma dica legal, assim, por exemplo, os meus residentes da época que eu trabalhava no ICESP, 2 deles eu consegui mandar para os Estados Unidos para ter também uma oportunidade lá, entende? Então, tem essas diferenças, assim, que são importantes de vocês saberem. Legal, muito legal, prof. Obrigado. A próxima pergunta, então, é: o que você considera essencial em uma residência de oncologia para uma boa formação e um bom aprendizado?
Então, acho que a primeira coisa é saber se a residência tem volume, né? Eu acho que em oncologia, volume é muito importante, tá? Segunda coisa, se a residência tem um bom arsenal teórico, né? Então, esse arsenal teórico ele pode ser tanto dos chefes, que têm uma capacitação melhor, quanto também de programa, se é uma residência bem estruturada. E também eu acho que quem faz a residência muito mais é o residente, porque na oncologia as coisas mudam muito rápido. Então, por exemplo, a residência que eu fiz hoje, o que eu aprendi na residência praticamente mudou tudo, né? Então, assim, a base ela tem que ser muito boa, né? Porque você vai ter que realmente, eu não brinco quando eu falo que a gente tem que estudar a todo momento, porque as coisas na oncologia mudam muito rápido, graças a Deus, né? Elas mudam muito rápido. Então, eu acho que você ser bom, independente do local que você se formar, vai te dar uma estrutura boa para você ser um bom oncologista, tá? Então, eu acho que cabe muito mais ao indivíduo se preocupar com ele mesmo, com a continuidade da formação, do que propriamente do que a residência pode te oferecer. Tem pessoas que formam, por exemplo, eu acho uma das melhores residências do país, o ICESP, tem residente que se forma lá, que não é tão bom igual quem se forma numa residência menos conhecida. Então, assim, eu acho que vai muito mais do residente do que da residência. Legal, muito legal, prof. A próxima pergunta, eu acredito que a prof já tenha respondido, que seria, para fazer um fellow nos Estados Unidos, é preciso fazer os steps, né? Então, pelo que eu entendi, tem aquela diferença do clinical fellow para o fellow research, né? Então, o clinical seria o que precisaria e o research seria o que não precisaria, certo? Isso. E você pode até fazer um fellow clínico também, só que você não vai atender se você não tiver os steps, né? Você vai acompanhar, um observership, né? Então, aí você vai acompanhar o serviço, o que é possível também, mais ou menos o que eu fazia, porque eu não ficava só na área de pesquisa, mas eu não podia atender sozinha, tá? Os pacientes. Agora, quer fazer, tipo, residência mesmo, tem que ter os steps, e aí eu já indico que faça residência de uma vez lá, porque, por exemplo, se eu quisesse morar nos Estados Unidos hoje e ser oncologista, eu teria que fazer tudo novamente, tá? Tem até algumas formas de burlar o sistema, que é se você for convidada por um serviço, enfim, só que você só vai poder trabalhar naquele serviço. Então, se der a louca lá no chefe do serviço e ele não quiser mais você lá, você não tem para onde ir, diferentemente se você tiver passe livre fez uma residência lá e de repente você não se adequou ao local que você está trabalhando, você pode ir para outro local. Se você vai nessa forma encurtada, vamos dizer, aí você só pode trabalhar naquele serviço. Legal, muito legal. Então, dando seguimento aqui, prof, a próxima pergunta, que eu achei bem interessante também, quais são as maiores diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil em se tratando de oncologia clínica? Foi uma pergunta bem geral. Tá. Então, assim, são completamente diferentes, tá? Então, assim, para começar culturalmente, tá? Então, o paciente lá, culturalmente, é diferente do paciente daqui. Lá eles têm um rol de estudos clínicos imensamente maiores do que o nosso, né? Até porque pelo investimento que a indústria farmacêutica tem, e mesmo a política de budget lá para eles, que é o patrocínio dos estudos, é diferente, né? O governo patrocina muito estudo, que é também uma forma deles, dos grandes serviços acadêmicos, eles se sustentarem. Então, para começar isso é bem diferente, né? Aqui no Brasil, a gente não tem esse período reservado para pesquisa ou para escrever artigo. Aí a gente tem alunos anjos que nos ajudam, né? João e Ricardo. Então, assim, é isso que acontece aqui no Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos, não. Para vocês terem uma ideia da vida da minha chefe lá nos Estados Unidos. Dos 5 dias da semana, ela tinha 2 períodos como clínica, né? 2 períodos ela atendia o ambulatório. Os demais períodos eram totalmente dedicados à pesquisa clínica, tá? Então, assim, é completamente diferente do que a gente tem aqui. Outra questão importante também é a questão dos pacientes, né? Então, se eu fosse estruturar tudo que eu aprendi nos Estados Unidos para
trazer a medicina que eu aprendi lá, a forma como eles fazem, né? Desenrolam uma consulta. Aqui, provavelmente eu não teria nenhum paciente, porque eles são muito mais então, até propriamente o paciente vem com a informação pronta já. Então, o paciente quer fazer parte do estudo clínico. O paciente vem à procura do serviço porque ele viu que ele tem critérios para se encaixar no estudo. O que não acontece aqui no Brasil também, culturalmente, é algo que está mudando, mas ainda o brasileiro ele se sente muito cobaia, né, para fazer parte de um estudo, então não é compreendido completamente a importância de um protocolo de pesquisa, por exemplo, tá? E a terceira questão, que eu acho que é bem importante de ressaltar, é que a oncologia clínica no Brasil, a gente é muito mais paternalista. Então, por exemplo, uma das minhas grandes amigas, ela atua nos Estados Unidos, ela é irlandesa, e ela não fornece o celular dela, pessoal, para os pacientes, o que é muito, né? A gente tem esse contato com o paciente. Se a gente não tiver, o colega da esquina vai fazer esse contato para o paciente. Então, que isso impacta bastante na qualidade de vida do oncologista e na qualidade de trabalho também. Eu acho que é uma das questões assim que mais hoje desestruturam a nossa qualidade de vida. Uhum. Nossa, que interessante. Nossa, que bacana, prof. Poxa, eu vou então passar a última pergunta aqui, tá? Que foi direcionada para ti, prof, que é: existe alguma área da oncologia que você considera o futuro da especialidade, como por exemplo, oncogenética ou imunoterapia? Eu acho que hoje, se eu fosse falar para quem gosta de coisas muito tecnológicas, a oncologia é uma especialidade fascinante, né? Porque a gente pode ir desde questões assim, puxa, deixa eu pensar em qualidade de vida dos meus pacientes, melhorar coisas básicas, alimentação e tudo mais, até chegar no standard da oncologia hoje, que é a medicina de precisão, tá? Então, a gente hoje tenta encontrar genes alterados e tratar esses genes alterados, então, o que a gente chama de terapia agnóstica, tá? Então, puxa, eu tenho o gene bolinha alterado, o que eu vou fazer com esse gene bolinha? Eu tenho um remédio para o gene bolinha, então, eu vou, a despeito do local do tumor, eu trato o gene bolinha, tá? Então, isso tem crescido muito dentro da medicina e principalmente da oncologia, que é também a pesquisa de células tumorais circulantes, a biópsia líquida, que é um exame de sangue que a gente avalia DNA tumoral. Então, isso está alavancando. Quem gosta da área de genética, com certeza vai ter emprego aí ao longo da vida, porque a gente precisa de geneticistas e está em falta no mercado. Então, isso eu não tenho dúvida que é também o futuro. Mas a oncologia é, de uma forma geral, uma especialidade do futuro, porque não tem como você... Eu não sou oncogeneticista, mas não tem como não ter um conhecimento básico de oncogenética no momento que eu atendo meu paciente, até porque eu tenho que saber indicar um painel genético, eu tenho que indicar um aconselhamento genético para o paciente. Uhum. Entendi, prof. Ai, desculpa, estão batendo aqui na porta. Minha vovó. Ela pode, Nossa. ela pode. Tava me convidando para jantar. Nossa, muito, muito legal. Eu tenho um fascínio muito grande por essas áreas que você mencionou e, nossa, me deixa bem empolgado, inclusive. Mas então tá bom, prof. As perguntas que foram direcionadas para ti foram essas, tá? Agora eu vou começar as do Apoena e depois eu vou abrir aquelas que eu achei que ficaria meio legal de fazer um paralelo, tá? Perfeito. Então, Apoena, a primeira pergunta aqui que mandaram é: uma vez que eu sou formado hematologista, sou especializado hematologista, eu devo me subespecializar em oncohematologia ou a residência também abrange essa área? Isso depende muito do serviço da pessoa, né? Então, por exemplo, em Curitiba, né, no HC, a gente acaba fazendo muito oncohematologia, então a gente cuida muito das doenças malignas da oncologia, que é a leucemia, linfoma, mieloma. O centro é muito grande, assim como é no Erasto também.
é só onco-hemato, mas hematologia é muito maior, né? A pessoa pode fazer banco de sangue, por exemplo. E aí, por exemplo, tem residências como a residência de hematologia da USP de Ribeirão, que é muito famosa por eles terem um grande banco de sangue. Então, a parte de banco de sangue, que é muito legal também, é bem poderosa ali. Aí, por exemplo, em São Paulo, na USP, eles são muito famosos por terem uma grande hematologia que estuda bastante coagulação, distúrbios da coagulação. Eles têm vários ambulatórios. Então, acaba que o que eu quero dizer com isso ele não precisa fazer uma subespecialização, ele vai ter a formação de um pouquinho de tudo, mas obviamente que o serviço onde ele vai estar, o residente vai estar inserido, vai acabar levando ele para um caminho, assim, se ele decidir aquilo. Ele vai ter uma pincelada dos outros, mas pode ser que fique um viés bem grande, assim, de alguma área da hematologia. Que interessante, legal. A outra pergunta que mandaram aqui foi: quais são as principais possibilidades de especialização dentro da oncohematologia? Bom, dentro da oncohematologia, a pessoa pode fazer, hoje em dia na hematologia, assim como na oncologia, também existe, assim, há hematologistas que só atendem linfoma, só atendem leucemia. Então, é possível, mas aí é uma coisa muito mais não dependente da, da instituição e mais dependente do profissional, sabe? Ele acaba trilhando a carreira dele para determinadas coisas. Então, eu, por exemplo, hoje em dia faço muito mais transplante, né? É possível você fazer transplante, é possível você fazer só medicina ambulatorial, como hematologista. Tem gente que agora... tem uma grande área na hematologia que é quem está por trás de tudo isso, que são os hematologistas citologistas, né? Que é as pessoas que se dedicam a exames em hematologia, então citometria de fluxo, alguns testes genéticos, enfim, existe toda essa gama aí, mas acho que essa é uma coisa que acaba o profissional escolhendo e identificando locais onde ele possa ter mais acesso a isso, que estão espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. Legal. Que interessante, eu não sabia disso, dessa parte para quem vai ser citologista. Que interessante, nossa, diferente. Legal. Então, vou passar para a próxima pergunta, que daí agora já é para o outro ramo, né? Que como funciona o processo para inserção em carreira militar? Então, para médico, existe uma lei lá, que é o MDFV, que é médico, dentista, farmacêutico, veterinário, que é as pessoas do sexo masculino, elas são obrigadas, ou melhor, todo mundo que está nessa carreira é obrigado, quando sai da faculdade, vocês não sei, acho que vocês vão ter isso, acho não, tenho certeza. Vocês vão preencher lá, daí eles vão pegar alguém da turma. Geralmente, hoje em dia, os voluntários acabam preenchendo ali as vagas, né? Então, essa é uma maneira de entrar como temporário. Como temporário no Exército, você pode ficar até 8 anos. E se você quiser seguir a carreira militar, aí a carreira militar ela é diferente, né? A militar, quando eu falo, é o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil. Daí são concursos públicos em que você vai se tornar, depois que você já fez faculdade de medicina, eventualmente já fez até uma especialização, aí você vai fazer um concurso para entrar na carreira. Daí você vai se formar, vai no curso de formação militar, e aí você vai ser mandado para algum lugar do Brasil, né? Para atuar nas instituições militares. Nossa, que interessante. Para mim, pelo menos, é um mundo que eu desconheço totalmente. Não fazia ideia que funcionava assim, que legal. Colocaram aqui uma pergunta, eu ia deixar para depois, mas acho que até dá para encaixar aqui, que é: eu posso ter uma carreira militar na medicina mesmo tendo sido dispensado do exército previamente? Pode, porque eu também fui dispensado. Então, quando a gente faz 18 anos, é obrigatório que o sexo masculino se aliste, né? É o alistamento obrigatório previsto na Constituição. Aí você é dispensado.
Mas quando você faz faculdade de medicina, você cai numa outra lei, que é a lei do médico, dentista, farmacêutico e veterinário, que são áreas de interesse do Exército, né? E daí ele vai ali naquela turma, todo mundo tem que, dessas profissões que eu falei, vai ter uma lista lá no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, e essas pessoas são eventualmente convidadas a trabalhar lá. Hoje em dia acaba que ninguém é pego obrigatoriamente, geralmente existem aqueles que são voluntários e que acabam pedindo para servir o Exército, né? É uma outra vida, gente. A carreira militar é uma outra carreira, né? Muito interessante também, eu indico, né? Uma carreira muito quadrada, mas muito legal, é feita por gente, né? Então, quem tem aquele preconceito, né, do exército, xiita, não, nada disso. Não se esqueçam de que tudo isso é feito por pessoas e todas as pessoas, elas são muito parecidas. Elas têm objetivos semelhantes, elas podem acabar expressando de maneira diferente, mas a essência é muito semelhante. Que legal, muito bacana. Então, a última pergunta aqui, também sobre carreira militar, o pessoal colocou aqui, o que eu preciso ter em mente antes de iniciar a carreira militar? Então, acho que aqui entraria até, talvez, além desse processo, né, que você falou, tipo, assim, o que seria bom a gente saber, por exemplo, de como Olha, funciona essas coisas? que você tem que saber dizer sim, senhor. Sim, senhor. É, é muito diferente do mundo civil, o mundo militar. O mundo militar realmente a pessoa tem que gostar de alguma coisa disso, né? Ah, ela vai ter que ser obediente. Ao longo da carreira, ela vai entender que essa obediência ela serve para alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu digo é obediência. Eu não sou uma pessoa, né? Eu digo não às vezes, mas assim, você tem que saber como dizer, você tem que ir para médico, assim. Eu sei porque os temporários, quando entram lá, mas hoje eu tenho que fazer um treinamento de tiro, aí vai desmarcar meu ambulatório. Não tem choro, vai fazer. É previsto, você tem que fazer, você vai fazer. Não, ninguém quer saber da sua vida. Você vai ter que cumprir a sua obrigação militar, entendeu? Então, para quem é do mundo civil, isso é muito aterrorizante, isso vai sair fora do meu, né, do que eu tinha planejado para o meu dia. Vai sair fora, é diferente. O treinamento também, eu adoro, né? Eu não posso falar, treinamento, você vai ficar uma semana lá sem tomar banho no meio do mato, é, é muito gostoso, gente. Você vai, assim, eu tenho amigos, eu posso dizer que eu acho que eu tenho amigos hoje em dia até mais fortes que eu fiz no exército, né? Imagina ficar um ano convivendo com um monte de médicos que foram formados no Brasil inteiro. É uma experiência de vida fantástica, assim, laços que você faz ali, muito legal, assim. E esse povo vira sua família, assim, é muito interessante, assim. Nossa, que legal, que interessante. Como você mesmo falou, né, pra gente que é do mundo civil, é um pouco assustador de escutar, É, mas parece ser muito interessante mesmo. Nossa, muito show. Obrigado por compartilhar isso com a obrigado. gente. É, agora eu vou fazer as perguntas aqui, que eu acho que talvez dê para traçar um paralelo entre vocês dois. A primeira foi, por que que alguns hematologistas atendem casos da oncologia clínica e vice-versa? Bem, Maria da Cristina estão oncologia. deslocadas, né? Essas pessoas hoje em dia elas estão. Então, eu considero a formação do hemato-oncologista e do oncologista clínico diferentes, porém complementares, né? Então, acho que é importante, assim, durante a minha residência, minha formação, eu tive que passar acho que foram 3 meses na oncohematologia, né? Ou hemato-oncologia. Principalmente para ter noção do diagnóstico diferencial, né? Por exemplo, o linfoma, ele entra em diagnósticos diferenciais de várias outras neoplasias sólidas, tá? Porém, hoje, eu não trato tumores hematológicos. Se eu acabo diagnosticando um linfoma, eu encaminho
para o hemato-oncologista. Ainda mais que o conhecimento e o tanto de informações que vieram aí nos últimos anos sobre linfoma, eu não consegui acompanhar. Mieloma múltiplo, por exemplo, eu era da época da prednisona e da talidomida, e hoje tem 300 mil coisas para fazer, né? Então, eu não me sinto confortável e não me sinto também sendo a melhor pessoa para cuidar de tumores hematológicos, então eu simplesmente encaminho para o meu colega. Claro que eu tenho que saber diagnosticar, tenho que saber estadiar, para encaminhar minimamente adequado o paciente para o meu colega hematologista. Legal, muito legal. Eu acho que eu deveria ter Alguma feito a coisa, outra Coen? pergunta junto para vocês responderem, que era se existe algum limite entre as áreas de atuação das duas especialidades ou se ambas podem atuar livremente nos dois campos, mas acho que meio que já ficou implícito na resposta, né? Tem uma coisa que acho que é um pouco, por exemplo, aquele professor que eu falei, que era o Dr. Ivo Ronck, existia uma época em que realmente elas eram a mesma especialidade, né? E era oncohematologia. Mas isso acabou, as sociedades se dividiram. Eu acho que eu entrei na residência em 2010, eu entrei em hematologia. E eu acho que uns 10 anos antes, ali elas já estavam se dividindo, talvez. Não sei se a Maria Cristina sabe melhor, mas, por exemplo, eu e a Maria Cristina tivemos muitos professores que eram dessa época. Então, que era até diferente, era difícil de separar cirurgia de oncologia, né? Então, cirurgiões faziam tudo, o número de quimioterápicos era menor. Então, a gente vai ter profissionais, por exemplo, o Dr. Ivo Ronck, que ele tem, inclusive, os dois títulos. Ele tem o título de hematologista e tem o título de oncologista clínico. Mas é como ela falou, assim, as sociedades e a evolução é muito grande, acredito que não é possível você... Bom, não é possível o oncologista se especializar em tudo, né? Tumor de cabeça e pescoço, tumor de trato geniturinário, enfim. Assim como para a gente também não é possível se especializar em tudo. Então, hoje em dia não dá mais para fazer. E são pacientes diferentes também, né, Poi, né? Assim, eu considero que o paciente hematológico é um paciente muito mais grave. Normalmente é um paciente de nível hospitalar, principalmente paciente, assim, oncohematológico, né? Sim. É um paciente que vai estar lá, se é o paciente transplantado, você tem que passar 2 a 3 visitas hospitalares. Então, para quem curte hospital, a oncohematologia é mais legal do que a oncologia clínica. Para quem curte mais parte de consultório mesmo, aí é mais a vibe do oncologista clínico. A gente, claro, tem paciente internado? Tem, mas normalmente os nossos internados, eles são por intercorrências clínicas, né? Agora, já o paciente hematológico, ele é um paciente que o hematologista que tem que ver, porque muitas vezes ele tá lá bem. Eu lembro quando eu passei no transplante do AC Camargo, o paciente às vezes estava bem de manhã, de tarde ele estava mais ou menos, e à noite ele estava gravíssimo. Então, assim, acontecem as coisas muito rapidamente com o paciente hematológico. Vocês são muito mais corajosos do que nós também. E, e eu acho que tem, hoje, o campo da oncohematologia cresceu demais. Eu, assim, sei por alto algumas coisas que eu, às vezes, dou uma rabada de olho, assim, sabe? Que eu olho, assim. Mas tem muita coisa nova acontecendo. Então, assim, eu não me sinto formada e com nível minimamente adequado para atender um paciente hematológico. Gente, E, a maior e a inovação agora vai ter a Carticel, né, que vai desembarcar aqui no nosso país e inclusive isso deve chegar na oncologia logo em breve também. Acho que já até tem estudo clínico tem. em câncer de mama, né? Então, só para vocês entenderem, Carticel, eu pego uma célula T minha e aí eu modifico ela através de um vírus. Eu ponho lá um vírus que põe um vetor dentro do DNA desse linfócito T, e eu faço o linfócito T expressar um receptor T quimérico, né? Que ele é capaz de identificar algum antígeno de uma célula doente, né? Então, em linfoma B, por exemplo, em leucemia, eu posso fazer uma célula T
ela vira uma arma, né, poderosa contra um antígeno CD19. Enfim, eu tenho que achar um modelo que a doença expresse para ir lá e atacar. É um pouco diferente do que a Maria Cristina estava explicando sobre terapia lá no nível genético, né? Mas assim que funciona. E isso daí tem demonstrado assim resultados, tipo, doenças que não tinham nada para a gente fazer, já tinham testado, tem 90% de resposta, assim, é uma coisa assim absurda. Então, são tratamentos que estão chegando agora, a gente provavelmente vai ter a aprovação de 2 tratamentos semelhantes aqui no nosso país esse ano de 2022. Então, também na hematologia a gente tem muita inovação e estudo, enfim, uma área muito legal. Que legal. Muito obrigado, Prof. Apoena. Tem só mais uma última pergunta agora, que é: oncologistas e hematologistas podem se especializar em hemato-oncopediatria ou é necessário fazer a residência de pediatria para se subespecializar depois? Normalmente, pode me corrigir, Apoena, se eu estiver errado, normalmente quem faz pediatria, oncopediatria, faz pediatria, depois faz oncopediatria, né? Acho que até é mais lógico esse caminho, visto que a pediatria é um mundo à parte, né? Não é simplesmente o adulto pequeno, são doenças diferentes, o comportamento das crianças em relação à resposta a tratamento é diferente. Existem muito mais tumores hematológicos relacionados à infância do que no adulto, até propriamente. Então, eu vejo como mais lógico fazer pediatria, né? Ter a base, como a gente tem a base clínica do adulto, ter a base clínica da criança e depois seguir para a oncopediatria. É isso mesmo, tem que fazer pediatria e depois fazer até hematopediatria, se eu não me engano, não existe. Existe realmente oncopediatria, Oncopediatria. porque os tumores nessa faixa de idade, eu acho que a maioria deles tem muita leucemia, mas a diversidade está nos tumores sólidos, né? Que é como a gente definia lá antigamente, né? Tumores sólidos e líquidos. Mas tem que fazer pediatria antes. É diferente. Dá para atuar na área de adulto e dá para atuar na área infantil, com especialidades diferentes. Uhum, legal. Então são universos bem, bem diferentes mesmo, né? Hoje a gente falou de muitos universos diferentes aqui, né? Que legal. Eu vou abrir aqui para os ligantes que estão assistindo a gente para eles Ô, João, perguntarem. eu vou sugerir isso para você tirar a tela de sessão de dúvidas, que daí eu consigo ver todo mundo. Aí. Beleza. Pessoal que está assistindo a gente aqui, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Podem, eu sei que a gente discutiu muitas coisas, né? Mas assim, toda dúvida é super válida e a gente está aqui para isso mesmo, tá? Então aproveitem a oportunidade e perguntem, porque não é todo dia que a gente tem dois profissionais e pessoas também tão incríveis com a gente, igual a gente está tendo hoje. Acho que talvez o pessoal esteja um pouco tímido. Tá todo mundo tímido mesmo. Tinha as perguntas já feitas ali pelo. Pois é, já mandaram tudo pelo Instagram, né? Mas então, já que a gente não recebeu nenhuma aqui na hora, qualquer coisa, se alguém mandar pra gente depois ali no Bom, WhatsApp, talvez ficou com vergonha de queria perguntar, fazer uma eu... pergunta. Ah, legal, pode Eu falar, queria Ricardo. fazer uma pergunta para o doutor Apoena a respeito da formação dele na carreira militar. Como que foi essa transição para começar a residência, no caso da clínica médica antes? O senhor já se formou, na sequência já fez a residência e com base na carreira militar segurou a vaga? Ou depois fez a carreira militar e depois foi fazer a residência da clínica médica, no caso? Eu entendi que você perguntou. Não, a minha trajetória foi diferente. Eu primeiro fiz toda a minha subespecialidade, então eu fiz clínica médica, fiz hematologia e fiz transplante. E depois eu fui para a carreira militar.
acabei entrando como temporário e depois eu fiz a prova para seguir carreira. Mas o que você está perguntando é quando vocês saem da faculdade, por exemplo, assim, se você passar na residência e você quiser servir um ano do exército, porque você quer ganhar dinheiro, ou porque no exército não ganha tanto dinheiro assim, mas acho que ganha um pouco melhor do que alguns trabalhos aí para médico. E aí você pode, e por um ano, por conta dessa lei do MDFV, aí a sua vaga fica guardadinha para você no ano seguinte cursar a vaga. Daí você vai ser um militar temporário por um ano, entendeu? Aí depois você se despede ali do exército, vai aprender umas coisas lá, bacana, vai aprender a tirar e vai trabalhar como médico e depois você volta para fazer sua residência. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu imaginei que era essa a pergunta. Entendi, muito obrigado. Legal, Ricardo, obrigado por participar. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se a gente não tiver nenhuma dúvida agora, assim, nesse momento, depois vocês podem mandar para mim no WhatsApp ou mandar no nosso Instagram mesmo, naquela mesma página que a gente estava fazendo as perguntinhas anteriormente, que daí eu passo pro Apoena e para Prof, e quando eles derem o feedback da resposta, eu mando para vocês de volta. Beleza, pessoal? Eu acho que então, concluídas essas perguntas, se ninguém tiver mais nada a dizer, a gente pode encerrar a aula de hoje. Gostaria de agradecer imensamente vocês dois, Prof. e Apoena. Como eu já disse anteriormente, né, eu considero vocês não só profissionais, mas pessoas incríveis, então eu acho que essa oportunidade que vocês estão dando para a gente de estar aqui agora, discutir essas coisas que a gente não ouve falar em lugar nenhum na faculdade, né, é uma oportunidade incrível e que vai ser de grande valor para todo mundo que está assistindo aqui, para quem vai assistir depois a aula gravada. E para mim, inclusive, foi incrível, assim, muitas dessas dúvidas que o pessoal perguntou, eu mesmo tinha e eu não sabia que eu tinha. Então foi muito interessante, foi muito legal de ouvir tudo que vocês tinham a dizer para a gente e essa discussão dessas perguntas também agradeço de coração. E estou vendo aqui no chat que o pessoal está agradecendo bastante também e que o pessoal gostou bastante. Até no WhatsApp aqui estão me mandando mensagem dizendo que foi muito legal. Então agradeço de coração a presença de vocês e gostaria de desejar uma boa semana também. Um bom fim de semana. Obrigada, João. Obrigada, Poena, também, por ter participado. E contem sempre comigo. Um grande beijo para vocês. Boas férias. Aproveitem, né? Porque, ai, gente, eu tenho saudades dessa época, hein? Aproveitem bastante as férias. João, obrigado pelo convite. Maria Cristina, obrigado por compartilhar comigo. Também adorei esse bate-papo aí. Estar em contato com vocês é muito legal. Eu sou amigo do João faz tempo, ele tem uma dívida comigo. Eu falei para ele que faz muito tempo que eu não vou numa festa de medicina e que ele vai me convidar para a festa de medicina dele. Então ele tá, porque é a melhor festa que existe, né? Então, mas obrigado mesmo do fundo do coração. Eu aprendi muito, foi muito legal. Perfeito, gente. Obrigada. Então, obrigado mais uma vez e boa noite, profs.